Olá, boa noite. Prazer estar com vocês de novo para mais uma live. Aquele assunto que nós começamos semana passada com a doutora Andréia. E hoje a gente vai finalmente dar continuidade. Nós vamos estar falando desse assunto fascinante, né, doutora? Nós vamos falar sobre longevidade, qualidade de vida. As pessoas estão entrando aqui. Bruno, Gilda, que nos acompanha bastante. Maria Lúcia, Hugo, Natália. Nós adoramos interagir com vocês. Vocês mandaram bastante perguntas e isso é super legal, porque é interativo e a gente consegue desenvolver bem o tema. A nossa Juliana Sarubi, de BH, prazer. Quero te ver. Vamos fazer uma live, que tal? Letícia, Gilda, Duda, Paula, Maria Lúcia, Carlos, Angélica. Estamos esperando a doutora Andréia. Então, esse assunto sobre longevidade, existem várias situações, né? Existem várias teorias hoje em dia de que a longevidade ela pode estar relacionada a vários fatores. Não só a saúde. Será que só a saúde é o suficiente para termos uma qualidade de vida, chegar na terceira idade com bastante qualidade? A doutora Andréia vai entrar aqui conosco para responder tudo isso. Estamos aguardando. Cristina Monteiro, como vai? Tudo bem? Quanto tempo, Cristina, precisa aparecer para a gente continuar cuidando da sua pele? Daniele, Maria Lúcia. E aqui gostaria também que vocês sugerissem para a gente novos temas, porque lives são sempre muito interessantes a gente falar aquilo que vocês gostariam. Porque tem assuntos que a gente é fascinado, a gente gosta de falar de rejuvenescimento, de técnicas dermatológicas, e muitas vezes vocês querem também outros temas, arte, viagens, que tal? A gente pode desenvolver aqui o que for mais interessante para todo mundo. Letícia, cadê a doutora? Doutora Juliana, Eugênia, Ana Maria... Débora. A conexão aqui em São Paulo anda realmente bastante solicitada, né? Então, as lives estão cada vez mais mudando os horários e a gente não sabe, às vezes, qual é o melhor horário para a gente ter uma transmissão mais adequada. Então, tem dado aqui, doutora Andréia. Pronto. Doutora Andréia deve estar entrando conosco. Finalmente, porque aquele dia a internet derrubou a nossa live, derrubou a nossa conversa. Doutora Andréia aguardando. Então, vocês podem sugerir aqui para a gente os temas que vocês querem que a gente converse, né? Outras especialidades, endocrinologia. Doutora Andréia é gerontóloga, então ela é especialista nessa prevenção. E aí, doutora Andréia, estamos aguardando você aceitar o convite. Ela apareceu ali, mas ela não aceitou o meu convite. Doutora Andréia, você precisa clicar ali no aceite do convite. Você entrou como espectadora. Edi Santos também, de São José. Letícia, a doutora Andréia precisa de uma ajuda ali. Ela entrou como espectadora. Andréia, você está como espectadora. Eu estou te convidando. Edi fez uma pergunta super interessante. Pronto. É que a Andréia tem 2 Instagrams, pelo que eu estou entendendo. Então agora eu chamei o outro. Está conectando. Olá, Andréia, você tem 2 Instagrams. Tem 2, então tem um ali, você já como espectadora. Ah, é isso então. E quem que está aqui agora? É a doutora Andréia? Agora, então, eu cliquei os 2. Tem uma assistindo e tem você falando.
prazer você estar conosco finalmente. Hoje a internet está boa, a gente vai conseguir falar aí até o final, porque o assunto é muito fascinante. A gente quer que você explique tudo. Então, André, eu gostaria assim, se apresenta, por favor, toda a sua formação médica e conta um pouco. Primeira coisa, Otávio, a imagem para mim aqui, a minha está congelada. Para você, tá boa? Não, A tá minha, ótimo. A gente está se tá? vendo. Está. Tá Uhum. bom. Então, vou falando assim. Tá. Bom, meu nome é Andrea Prats, eu sou médica, eu trabalho com envelhecimento e longevidade já há mais de 30 anos. Desde o começo da minha carreira, eu comecei a trabalhar mais com a geriatria clínica, mas fui me direcionando mais para as questões de prevenção e promoção de saúde. E foi assim Uhum. que eu fiz especialização no Rio Grande do Sul, assim que eu fiz meu mestrado na Inglaterra em promoção de saúde, que era uma área que estava muito no começo. E, Uhum. enfim, esse é o meu campo de trabalho, meu campo de interesse. Trabalha muito com a longevidade, com essa perspectiva que nós temos de curso de vida e trabalhar para um envelhecimento ativo e saudável, para ter melhor qualidade de vida na idade mais avançada. Tá. E aí, assim, as pessoas me perguntam, geriatra e gerontóloga, Tá? define isso para a gente, os dois estão muito próximos, como é que seria isso? Na verdade, são áreas muito próximas. A gerontologia, ela é o campo de estudo do envelhecimento. Então, Uhum. ela acaba, é um vasto campo de estudo, onde entra biologia, psicologia, sociologia, todas as áreas de conhecimento Uhum. podem acabar estudando envelhecimento. Agora, a Uhum. geriatria é uma especialidade médica, é só o médico que pode se tornar geriatra, tá? Uhum. Então, Uhum. a geriatria também começou, é a especialidade que se separou da clínica médica da mesma forma que a pediatria, que foi estudar as crianças, a geriatria começou sendo estudada, ou se Tá. formou técnico de conhecimentos para se tratar dos idosos e Uhum. cada vez a gente precisa entender mais do processo de envelhecimento. Então, eu Uhum. acho que assim, um pouco de gerontologia, É. todas as especialidades médicas vão precisar entender, não é? A gente está com esse envelhecimento populacional impressionante, e todo mundo vai acabar tratando e lidando mais com os idosos enquanto público, né? Uhum. Porque aumentou muito a expectativa de vida, não é verdade? De 69 foi para 75, isso é uma coisa que é a expectativa de vida, e a outra é envelhecer com saúde. Existe uma. Exatamente. Explica para a gente um pouquinho isso, por favor. Então, a expectativa de vida, a gente tem a expectativa de vida ao nascer, que é essa que você mencionou, com 75 anos. Uhum. Vamos pensar que essa é a média nacional, 75 anos e meio. Brasil. Uhum. Existem diferenças regionais muito grandes, como você pode imaginar. O norte tem uma expectativa de vida menor, Rio Grande do Sul acaba tendo uma expectativa de vida maior. E há também Uhum. uma diferença de gênero, que é um assunto que eu adoro, que é a longevidade das mulheres. Ah, Imagine, olha só, a média é 75, a aham. expectativa de vida para o homem é de 72. E para as Não é mulheres. justo. E olha que interessante, uma bebê, menina que nasça hoje, ela tem uma expectativa de vida de 80 anos. Que máximo. Não é? Então, eu acho que esse é um campo de interesse que eu tenho, de estudar as especificidades da longevidade das mulheres, né? Uhum. Uhum. Então, essa expectativa de vida ao nascer. Existe uma outra questão, Otávio, que é a expectativa de vida ativa. Quer dizer, quando Tá. você atinge Uhum. 60 anos, qual é a sua expectativa de viver anos de vida saudável? Ou você vai ter um comprometimento que Uhum. pode ser doença, uma incapacidade que vai também te gerar mais anos, digamos, de uma qualidade de vida ruim, porque você pode ter uma incapacidade. Claro. Então, os anos em si, a idade cronológica, não é um parâmetro importante para nós no Tá, tá. envelhecimento. Isso porque se a pessoa começou a se cuidar e teve qualidade de vida enquanto jovem, não é isso? Que é o que vai refletir lá na frente. Eu diria assim, não só se cuidar, porque o processo de envelhecimento é muito amplo e as Uhum. dimensões da saúde também.
Quer dizer, Claro. muitas vezes as pessoas não se cuidam, não é nem porque elas não queiram ou não podem, porque às vezes não têm oportunidade, não têm acesso à educação, a serviço de Uhum. saúde, políticas públicas. Por isso Claro. que se discute tanto a questão do envelhecimento populacional em termos de políticas de apoio, né, para a nossa Sim. população muito Uhum. desigual. Uhum. Mas o mais importante é ter essa consciência e Uhum. trabalhar no curso de vida desde cedo. Tá. Olha, tem uma pergunta aqui logo no começo, acho que é Mônica Reis, ela pergunta: então você atende muitas pessoas jovens que desejam se manter bem na velhice? Qual é o limite, assim, qual é o momento de te procurar, né? O que você orientaria para jovens? Tá. Eu diria o seguinte, Mônica, não há uma idade correta para se ir ao médico, ao geriatra, ou você avaliar a sua perspectiva de envelhecimento. Não há uma idade própria, porque nós atingimos a idade adulta, digamos, um pico funcional, até os 25 anos. Tá. Daí a gente começa a declinar algumas funções, e esse declínio pode ser mais suave ou abrupto, dependendo das condições de vida. Então, Uhum. quanto antes você puder ter uma avaliação desta forma, eu acho que é interessante. E Uhum. hoje em dia, as pessoas veem muito a geriatria como uma especialidade muito similar à clínica, que era Tá. antigamente. O Aquele médico de médico. família, aquele médico de família que cuidava da gente. Uhum. Sim, hoje existe esse médico de família, a especialidade em si. Mas quando você tem uma visão integral, né, do paciente ou Sim. das pessoas em si, isso é muito interessante. E, além do mais, você evita isso de vários especialistas. A Uhum. medicina hoje em dia é muito fragmentada, não é, Otávio? Exatamente. A gente sempre precisa de alguém coordenando todas essas subespecialidades. A gente fica meio Exatamente. perdido às vezes. Uhum. Com muitas especialidades e cada uma vê a fundo uma questão. Então, de Uhum. repente, você vê a fundo um problema pulmonar, cardíaco, digestivo, mas como é que você pode perder a visão do todo, né? O mais Claro. importante é a gente ter essa avaliação integral. E tem mais Uhum. uma coisa que eu acho muito interessante, que é, com o passar do tempo, esse vínculo com um médico só é muito bom, porque é um médico que te conhece, é um médico que já te avaliou em várias circunstâncias, então é algo que te fortalece, né, ao Uhum. longo do tempo também, Olha, tá? tem uma, paciente, uma seguidora aqui de Manaus, e ela pergunta assim: como assim no norte? Você fez uma menção que na região norte existe uma diferença de longevidade comparado à região sul, é isso? Isso, de expectativa de vida ao nascer, tá? Uhum. Lá, a Uhum. expectativa de vida é um pouco mais baixa do que com a região sul, Tá, tá? entendi. É Isso como é um você falou, pouco é, até 25 anos, a partir de 25 anos, esses sinais acontecem. É o que nós falamos na Dermato, que a partir de 25 também, a perda de colágeno, do famoso colágeno, acaba sendo mesmo, né, a partir dessa idade. É, então, isso. Sim. e fala para a gente daqueles 4 pilares que você sempre fala para a gente, né? Da saúde, da Tá. renda, do conhecimento. Tá, eu quero até começar por conhecimento, que já que você falou dos 25 anos e do colágeno, eu acho Uhum, muito importante a gente entender essa viagem que a gente faz no tempo, sabe? O uhum, corpo, a mente, o que que vai acontecendo com a gente? Como você mesmo falou, a gente vai perdendo colágeno, né? A uhum, gente vai perdendo neurônio, nós vamos perdendo células ósseas, massa muscular. Como que essas alterações vão acontecendo no corpo para a gente uhum, poder minimizar todas essas alterações, né? uhum, E tem outra coisa que é interessante no processo de envelhecimento, a gente não envelhece de uma forma só. Então, você pode ter uma massa muscular muito boa se você faz exercício físico, por uhum, exemplo, mas uhum, você tem um outro tipo de problema, ou função cognitiva, sensorial, enfim, a gente envelhece de formas diferentes dentro do próprio corpo, nos sistemas e todas as nossas alterações nos aparelhos, etc. Então, é importante conhecer isso, né? uhum. Outra questão que você está me colocando dos 4 pilares seria renda, que você até Isso. me Uhum. perguntou isso. Aham. Imagina assim, se a gente está vivendo já 30 anos a mais que os nossos avós, né, do começo lá do século XX, Minha avó e morreu ele, de 60, é verdade.
né? Não é? Então, você veja só, se isso era assim, e a gente tinha um sistema de previdência pública que funcionava de uma forma, imagina Uhum. como populacional, como é que isso vai sustentar uma população mais velha, né? Claro. Então, a Uhum. gente precisa pensar muito nesses 30 anos, planejar como é que você quer viver. Então, você ter uma certa garantia de como você vai ter, gerar renda ou você armazenar recursos para a sua velhice. Isso é muito importante, né? Uhum. Outro desse capital que precisa ser acumulado é o das redes sociais. E eu Ah, digo concordo. sociais Uhum. em termos de relacionamentos Uhum. afetivos significativos para você. Uhum. Pessoas com quem você possa contar, pessoas com quem você possa trocar. Você vê, a solidão hoje em dia é um problema gravíssimo entre os adolescentes, entre as pessoas mais velhas. Aliás, acho que assim, é em geral, né? Apesar da gente estar envolvido com muitas redes sociais virtuais, as pessoas têm muito pouca conexão ao vivo, né? É um abraço. Agora a gente está não podendo abraçar. E como a gente sente falta de dar um abraço e um beijo, não é impressionante? Nem me fale. Nem me fale. 40 dias. Vai ser uma delícia poder abraçar as pessoas. É. Então, eu acho assim, isso é importante, né? E outra Uhum. questão é a da saúde, que é o capital de saúde. Então, o Uhum. quanto você se cuida ao longo da vida, né? O quanto você tem um comportamento de vida saudável, o quanto que você está cuidando, se começaram doenças crônicas, o quanto que você está realmente com esse capital em ordem. E se a Uhum. gente pensar nesses 4 pilares, você vê como os 4 fazem falta num Sim. momento como a gente está vivendo agora de pandemia. Impressionante, impressionante. Existe um estudo de Harvard, né, que foi feito mostrando realmente que as pessoas, eles acompanhavam acho que 100 anos, as pessoas que maior longevidade são as que tinham melhores contatos humanos, E amizades. É exatamente. impressionante. Esse estudo é muito bom. É isso que enriquece, que nos dá prazer, né? Uhum, Porque não estão aí nesses 4 pilares, mas eu acrescentaria isso na questão do conhecimento. Comportamento e atitude é tudo uhum, para envelhecer, tá, sabe? aham, Primeira coisa, Otávio, primeira coisa que eu acho essencial, a gente precisa se despir dos preconceitos, né? tá, com Então, certeza. se a gente está vivendo 30 anos a mais, vamos aproveitar esse bônus de vida, Por né? favor, E não- exatamente. a gente não pode ficar assim, não quero envelhecer, porque isso faz parte da vida, isso é vida, É né? a Então, única isso certeza que nós temos é que esse dia a dia. É. sim. E a única característica que nos une enquanto humanos, né? A Uhum, todo mundo, claro. de uma forma ou de outra, acaba envelhecendo. Então, isso é muito importante, essa atitude positiva com relação à vida, engajamento nas atividades, você ter um Uhum, propósito de vida, uhum. em toda essa questão toda de comportamento também eu acho que é bastante importante. Sim. Aqui, olha, a Zoila falou assim: comecei a surfar com 56. Olha que incrível atitude, né? Ah, é, Mudança de hábito, quer dizer, o cérebro está lá atento, né? sim, sim. A doutora Crislaine, um beijo. Ela está falando assim: doutor André, sempre elegante, conta pra gente a sua rotina, o que você faz para se cuidar, para estar tão bem. Conta pra gente esse segredo. Pode Meu falar. Deus do céu, não, outro dia, não, isso daí não tenho receita própria. É engraçado essa questão toda de envelhecer. Se fosse uma receita de bolo, era fácil de seguir, não era? E É. alimentação, Uhum. acho que eu preciso melhorar muito em atividade física, em estresse. Estresse também é um fator muito negativo para o Todo, envelhecimento. né? É. Né? Há uma série de problemas ao envelhecer. Para isso, a gente tem que ir minimizando. Meditação, isso eu Concordo. faço Adoro. bastante. Mindfulness é uma coisa, você está Nossa, centrado no aqui, no todo agora. mundo deveria, todo mundo. Reflete na Isso saúde é, geral, é sim, impressionante.
Sim, reduzir a ansiedade, até para esse momento, né? Como a gente consegue um alinhamento, estar bem apesar de todos os problemas. Acho que Uhum. esse é o segredo. Tem uma palavrinha-chave também para envelhecer bem, Otávio, que é resiliência. Exatamente. Resiliência é a nossa Gratidão e resiliência. capacidade, não é? A nossa capacidade de lidar com os problemas que aparecem na vida. E é o que a Uhum. gente está tentando conquistar agora, nesse momento. Então, Com certeza. resiliência é chave, porque as pessoas conseguem ir longe, né? Uhum. Lidando com as suas diversas circunstâncias aí que Traz, aparecem. se adaptando às situações. E a gratidão, né? Agradecer, porque, É, olha, essa sim, pandemia mostra para a gente que o quê? Que o nosso maior capital, a nossa maior fortuna é a nossa saúde. Eu é, ouvi uma frase da filha do dono do Santander, o Banco Espanhol, triste a frase dela. Ela falou: meu pai, bilionário, morreu não podendo comprar o que é mais barato, que é o ar. Essa frase é bombástica, quer é, dizer, não é, compra, né? Não compra. É muito triste, dolorida, é dolorida. é Você vê, dolorida. é dolorida. Olha, Então, é a nossa vulnerabilidade, né? Acho que a gente está vendo essa nossa vulnerabilidade. A gente está lutando contra, né, com alguma coisa. Por isso que é necessário esse alinhamento, né? uhum. E falando em pandemia, conta para a gente, então, dessas doenças degenerativas, né, que a gente sabe, a diabetes, hipertensão, que geraram maior dificuldade de recuperação, né? Você tem visto isso nos seus pacientes, quer dizer, controlando precocemente, obviamente, as pessoas vão ter uma longevidade maior. Então, saúde, sim, é responsável pela grande longevidade, apesar de todos os itens outros que já fomos falando. O que, que você nos fala dessas doenças degenerativas, por favor? Tá. Eu queria te falar um conceito importante de qualidade de vida no envelhecimento, quando eu te disse que a idade não é um parâmetro importante, a idade cronológica, o que é importante é a gente manter a nossa independência. Então, é a É. nossa capacidade de executar, né? Uhum, E a nossa autonomia, que é a nossa capacidade de uhum, determinar o que nós queremos, de escolher o que nós queremos, né? uhum. Parece muito bobo, mas assim, quando você chega, pode perder a independência, você não consegue pentear o cabelo, você não Sim. consegue se Uhum, vestir sozinho. Então, isso é que é o maior determinante de qualidade de vida, tá? E o que sim. acontece com as doenças crônicas degenerativas é que elas, ao longo do tempo, elas podem se tornar incapacitantes. Elas é que vão Exatamente. causar essa perda de Com- independência. Uhum, E essas doenças, elas começam muito cedo, desde a vida intrauterina, né? Então, toda a infância, todo esse processo mesmo de curso de vida até a gente atingir essa idade adulta e depois, é óbvio, uma pessoa que fuma, uma pessoa que consome álcool, vai acabar desenvolvendo mais doenças crônicas. E o que sim. a gente precisa fazer nesse sentido é que essas doenças se manifestem o mais tardiamente possível. Ok. É fazer com que esse começo de morbidade, digamos, botar essa morbidade mais para o fim da vida, para que Uhum, a pessoa não tenha que conviver muito tempo com essas doenças tá. incapacitantes. Deu para Uhum. entender? Deu, ótimo. Uma outra coisa que eu li, que a gente conversou outro dia, é que somente um terço da genética é responsável pela longevidade. Eu fiquei muito espantado com esse número. A gente sempre fala a genética. Não é bem É, isso, então. É é. um terço somente. É um terço só, ou 30%. Eu vou te falar uma coisa que você vai lembrar. É. Você não se lembra, mas num 4 de maio, há uns anos atrás, quando eu fui aí na clínica falar com você, eu falei, eu estou indo agora na festa de uma pessoa que está fazendo 110 anos. Você lembra disso? É sensacional, Lembra? inesquecível essa Ó, data. Inesquecível. é, 110. Otávio, hoje ela está fazendo 114. Você Não acredita nisso? acredito. É mais do que aquela japonesa. Eu achava que o recorde era no Japão. Não. Então, é muito. Ela mora aqui em São Paulo. Eu recebi uma foto dela aqui agora, porque eu nem fui vê-la por causa da pandemia, mas ela está comemorando uns 114, a pessoa mais longeva que eu conheço. Nunca ouvi Eu, falar. nem eu, assim, é incrível, mas você viu a pele dela, a É. função dela, é impressionante. Mas olha que interessante. Ela, acho que tem 4 ou 5 irmãos, ela é a mais velha. Todos já morreram.
Então, se Uau. você pensar, todos têm a mesma base genética, você É claro, entende? porque ela foi escolhida. Entendeu? Então, todos têm a mesma base genética, mas cada um construiu a vida à sua maneira. E ela é Uhum. uma pessoa que sempre se cuidou demais. Ela não come um pingo de gordura, ela come de maneira muito frugal, muito alegre também, Uhum. porque esse Uhum. temperamento alegre é muito bom. Então, Claro. assim, chegou aí nos 114 anos, é uma lição de vida Maravilha. para a gente, né? Todos. Olha, a Cris Monteiro, oi Cris, um beijo. Ela pergunta o seguinte: se essa expectativa de vida hoje aumentou muito devido vacinas e antibióticos, como é que foi isso? As vacinas, era até um assunto que eu ia estar perguntando. Quais são as vacinas, né, que temos necessidade a partir das 50 anos ou 60, digamos assim, que é obrigatório para a gente estar imunizado? Quais seriam? Tá. Aí são duas perguntas, né? Uhum. Esse Monteiro perguntou se o aumento da expectativa de vida se deu por conta de vacinação e E controle de antibiótico. Isso. infecção. Outra coisa também, saneamento básico, tá? Uhum. E o desenvolvimento social como um todo. E é isso que faz a diferença do envelhecimento nos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento, como aqui no Brasil. Uhum. Lá, você imagina, tem um dado que é bastante divulgado já na França, que você gosta tanto, um estudo da OMS, para dobrar a população de idosos de 10 para 20%, a Uhum. França levou 117 anos. Isso Uau. quer dizer que o aumento da população de Uhum. Uhum. com todas essas questões. Agora, aqui no Brasil, na maioria de outros países em desenvolvimento, esse mesmo processo está se dando em 25 anos. Ou Ah, seja, é um processo absolutamente comprimido, é tá? defasado E completamente. Uhum. em poucas décadas. E o que acontece é que a gente não tem esse desenvolvimento social de antes. O processo aqui se deu por conta disso, Uhum. artificialmente, por conta do controle de infecções, vacinas, antibióticos e o controle dessas doenças infecciosas em geral, tá? Uhum. Então, Tá. essa é uma questão. A outra é a vacina, né? Isso. Então, você vê que interessante, né? Porque à medida que a população também envelheceu, Uhum. que nem criança tem o caderninho de vacina, o idoso também tem que Também ter tem. agora. Uhum. Então, vamos pensar, acima de 60 anos, algumas vacinas principais. A vacina de gripe, que Tá. tem que tomar uma Legal. vez por ano, né? Uhum. Bem no começo do outono, porque é a época onde há maior circulação de vírus de gripe. Uhum. A vacina a pneumocócica e Tá. uma vacina muito importante que é a do herpes zoster, Com acima certeza. de Uhum. 55, 60 anos. Então, Uhum. e tem outras vacinas que foram desenvolvidas pelo um calendário conjunto da Sociedade Brasileira de Imunização e a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. A Uhum. do herpes zoster é importante porque o vírus da catapora, que muitas pessoas na nossa infância também, né, quem não teve catapora, o Sim. vírus da catapora ele fica alojado nos nervos. Uhum. Quando o sistema imunológico cai, ele se manifesta sob a forma do herpes zoster, que é muito dolorido, etc. Então é Horrível. importante tomar essa vacina. E há Uhum. outras vacinas, febre amarela, etc. Estou falando das três principais, de Uhum. acordo com as zonas endêmicas, enfim, e Uhum. outras, né? Tá? Para quem não sabe, vou falar um pouquinho do herpes zoster, né? Que é E, dermatológico. Então, o herpes zoster é exatamente o que a doutora falou, esse vírus da catapora. E quando ele acontece a partir de 50, 60, às vezes 80 anos, é muito dolorido, é horrível, é horrível. Se não for diagnosticado a tempo, fica o que nós chamamos de neuropatia tardia. Então, precisa ser tratado o quanto antes. Às vezes, nos primeiros dias é só uma vermelhidão, mas quando mata o diagnóstico, são pequenas vesículas, pequenas bolhas, e normalmente em situações de tórax, algumas segue o metâmero dos nervos. Então, é muito importante realmente a vacina para a zoster. Olha, a Estela, ela faz uma pergunta para você. Por favor, fale sobre a genética e Alzheimer.
ela tem alguns ascendentes com a doença e gostaria de saber o que fazer. Como é que está essa questão, hein, atualmente? Bom, essa é uma questão bem complexa. A Bom, genética não é determinante, ela pode dar uma predisposição para uma demência. Provavelmente, demência de Alzheimer ela é a mais comum, mas não é a única que tem. Hoje a gente considera a demência senil do tipo Alzheimer e tem uma série de outras, né? Eu acho que seria interessante começar a fazer uma avaliação, eu não sei a idade, mas apenas para ver as funções de memória, porque isso evoluiu. Eu acho que na minha área de estudo não há nada que tenha evoluído mais do que a questão de função cognitiva, né? Antes a gente só considerava a memória pregressa, a memória antiga, que sempre o idoso conserva, uhum, e a memória recente, que é a nossa capacidade de registro dos acontecimentos ou das coisas atuais. Mas há vários tipos de memória hoje que são considerados, né? Então, isso uhum. precisa de uma avaliação um pouco mais profunda, tá? Tá. E aí, assim, quando se assustar, né? Esqueci o nome de um filme, lapsos de memória. Aqui até uma outra pergunta da Mônica Reis. O que você indica para pessoas com mais de 60 anos, histórico de falhas de memória na família? Quer dizer, qual é o critério, né, que pode estar evoluindo para Alzheimer ou a demência, ou isso é difícil estar falando sobre? Não, olha, existem questões ou esquecimentos que nós consideramos benignos, né? Uhum. Mas existe uma condição hoje em dia muito importante que se chama transtorno cognitivo leve. É Tá. alguma alteração da função cognitiva que pode evoluir para uma demência ou uma doença degenerativa desse tipo, ou ela pode ser revertida completamente, desde que tenha uma intervenção de acordo. Isso é uma avaliação um pouco mais complexa, envolve Uhum. uma avaliação neuropsicológica, precisa Lógico. se escutar muito, entender como é esse processo de esquecimento, enfim, é umas questões mais complexas que a gente poderia lidar, né, no momento. E aí existem medicamentos ou são só exercícios? Existe uma recuperação disso quando esses lapsos começam a acontecer? Qual é mais ou menos o prognóstico? Dá para falar um pouco sobre isso ou é difícil? Então, precisa avaliar o que é que está sendo esquecido e como. Qual é a área da memória que está sendo comprometida? Existe memória de trabalho, existe questões de linguagem. Então, Uhum. isso é só mediante Um uma teste. avaliação, um teste. E outra coisa, não é muito comum em idade mais precoce, mas na idade avançada, onde você vê que, por exemplo, hipotiroidismo, deficiência de vitamina B12, tudo isso pode atrapalhar também a Sim. função cognitiva, né? Uhum. É preciso de uma avaliação abrangente, viu, Claro. nesses casos, tá? Porque às vezes a gente fica imaginando só lapsos de memória, achando que e tem uma causa física, às vezes, né? Essas hipovitaminoses e tudo mais. Quais, assim, os marcadores que você vê nos exames que mais podem estar detectando? Eu acredito, eu falo em vitamina D, ácido fólico e vitamina B12. Basicamente, esses são os Para marcadores, Sim, basicamente. para essa questão que possa ser revertido em termos nutricionais, sim, já está adequado. Uhum. Mas é bem mais do que isso, né? A gente avaliar. Agora, Otávio, tem uma coisa. A questão toda do Alzheimer virou meio que um medo muito grande, né? Então, por isso que Assustador, todo mundo se assusta. assustador, todo mundo tem medo. Eu vejo as pessoas dizendo: o alemão veio me visitar. Essa frase é assustadora. Então, a gente ouve isso, então, às vezes não é desta forma que tem que ser visto, né? E tem uma questão que eu chamo muito a atenção. Você repare que hoje a gente tem uma hiperestimulação mental muito grande, né? Absurdo, absurdo, é enorme. Então, o seu foco de atenção, ele está sempre sendo chamado para fora de você. Por isso que a meditação eu gosto, é interessante. Porque Uhum, você é chamado para fora de você, e se uhum, você não tem uma qualidade de atenção necessária em determinado momento, o seu registro é errado e fica deficiente quando você vai fazer uma recordação dele. uhum, Entendeu? uhum, Então, uhum. existe essa questão de qualidade de atenção que tem que ser trabalhada também.
Tá. tá? É, a Adriana Miranda, um beijo, Adriana. Ela pergunta se existem alguns exercícios que podem melhorar a memória. Aí teria que. Sim, sem dúvida. Sim, mas depende do grau de comprometimento. Mas, por exemplo, leitura. Como eu falei para você da outra vez, a questão da neuroplasticidade. O cérebro é extremamente receptivo e responsivo a estímulos. Então, a gente precisa estar desenvolvendo sempre habilidades novas, conhecimentos novos, para fazer novos caminhos neuronais. Isso ajuda muito, tá? Uhum, tá. Tem o síndrome do intestino irritável. Existe uma conexão com longevidade ou alguma coisa muito específica? É específica e precisa ser avaliada de acordo, não é questão, não é associado, é um problema clínico, né, que Uhum, precisa ser uhum, tratado e visto. Eu não diria que há um comprometimento da longevidade só por conta disso, né? uhum. Estão perguntando bastante sobre sexualidade na terceira idade, como orientar, qual é o seu comprometimento no sentido da orientação para isso. Obviamente que sexualidade é vida, endorfina. Como é que, na sua experiência, tem sido isso? A incidência, né, de não desejo e a resolução, e os casos que você tem de pessoas, casais, que ainda mantêm essa sexualidade. Sim. Primeira coisa, tirar o tabu disso tudo, né? Porque a gente também pensa na sexualidade, pensa nas pessoas mais velhas como assexuadas. Uhum, Então, muito pouco se explorou ou se estudou tanto a respeito como a gente está vendo agora. Então, se desfazer bastante desse tipo de preconceito. uhum, A sexualidade envolve várias formas, não quer dizer única, exclusivamente uma relação sexual e, por exemplo, a penetração em si. Há várias formas de trocas de afeto, de carinho, de sexualidade, que envolve muito mais do que o ato sexual em si, claro. né? A sexualidade, ela pode e deve ser preservada desde que seja um sexo seguro, Uhum, até o quanto as pessoas tiverem interesse nessa questão, né? uhum, uhum. Então, cada caso tem que ser avaliado de uma forma, os níveis hormonais, as condições de vida de cada um. Não se Uhum. pode se esquecer que com essas comorbidades e esses números de doenças crônicas e o uso de muitos medicamentos também pode ter muito efeito colateral Claro, diabetes, né? interferir, isso, diabetes também, de interferir na Uhum, sexualidade. Então, por uhum. isso que é uma pergunta que não dá para responder Claro, como um todo, mas é uma pincelada, tá? claro. E mesmo para os homens existem vários medicamentos que podem ser usados, inclusive, diários, e que mantêm a possibilidade, né, de ereção muito tranquila. Evoluiu muito essa área. A Crislane quer saber, meditação e mindfulness, se tem alguma dica para quem quer começar, porque a cabeça não para de pensar. É a maioria de nós, né? Eu sempre fui assim, cabeça muito acelerada. Crislane, eu fiz uma formação em mindfulness. Existe um curso que é tradicional, de 8 semanas, em que você aprende essas meditações. Eu posso passar os dados, enfim, as informações para ela. Uhum, Inclusive, nesses tempos de pandemia, estão sendo feitas algumas meditações para isso. uhum, O mindfulness é um dos tipos de meditação mais estudados, né? uhum. Tem muitos estudos, principalmente em Harvard, da associação entre o mindfulness e a saúde e a longevidade, etc. Mas é um tipo de meditação muito bom, porque não é complicado. Você faz Sim. meditação estando aqui, você faz a meditação andando até a cozinha, você simplesmente a sua cabeça está onde o seu corpo passa. É um treinamento para isso. Muito Você simples. pode dar uma paradinha e começar a respirar, né? Existe um exercício de respiração no meio do dia, tá? Agitado, sai, vai para uma sala, respira em 3 tempos e expira em 3. Isso, para mim, é Muda o muito. estado. Não É, muda o estado? Muda o estado. Eu acho que isso é muito bom.
É. A Mônica está perguntando, então, em relação àquela questão da genética. Então, se apenas 30% é genético, se é possível não ter problemas de família, como hipertensão e diabetes, ela poderia, então, não ter, se já que somente 30%. Sim, sim, claro. Se ela tiver um programa de exercícios, uma dieta adequada, por exemplo, ela Uhum, pode controlar melhor a hipertensão que tem uma certa base hereditária, né? uhum. A Jane Santos, aqui lá do Rio, oi, Jane, um beijo. Ela falou que contava com a genética e começou a... Então, a genética era muito boa, então, não, né? Muitos Mas elogios para então, você. não, aí que tá. É interessante, porque se a genética é boa, você pode aproveitar o que você tem de bom e É, desenvolver o seu potencial em cima é, da genética que você tem. Se você já sabe que a sua família tem uma predisposição ou de hipertensão ou de diabetes, você já tem que se cuidar um pouco mais, né? claro, Então, claro. no fundo, ajuda. É, e ela é super bem-humorada, conheço ela, é engraçadíssima. Eu acho que ela tem uma Ah, é? veia artística. Eu acho que ela devia ser Sim. atriz. E tá vendo? E ela tá lá quietinha e não é atriz. Jane, eu acho que você deveria ser atriz. A Eugênia faz a seguinte pergunta: como o idoso deve lidar com a perda de um familiar próximo? É necessário uma equipe de profissionais para ajudar? O que que você orientaria? Isso é realmente difícil, né? Perdas quando não se tem uma estrutura. O que que você tem a nos ajudar nesse sentido? Então, a questão do luto, né, da perda do luto, ela tem sido vista com muito mais leveza hoje em dia, né? Antes era um tabu se falar de morte também, não era? Não se Bem, falava de fim de vida, de morte. Hoje em dia, como a gente tem essa consciência de uma finitude, a gente pode traçar nossa vida de outra forma, né? Porque a gente também tem um legado para deixar com esse fim de vida que a gente sabe que vai ter. Ao longo do caminho, é claro que a gente vai ter perdas de pessoas queridas, etc. Há várias fases do luto, né? O uhum, importante é que a pessoa também evite que se caia em depressão, elaborar melhor essa perda, junto com familiares, com amigos, se necessário, sim, pedir ajuda de profissionais, há psicólogos especializados nessa questão de finitude, de luto, pessoas que uhum. trabalham muito com essas questões envolvendo toda a questão de morte em família. Tem muitas pessoas boas para se trabalhar isso. Eu vi até uma terapeuta que fazia o luto antecipado. Ela trabalhava o luto antecipado, na iminência, logicamente, de pacientes quase terminais, Sim, começar a fazer uma terapia como prevenção mesmo. sim. E quando você sabe do desfecho, né? Então você já tem um desfecho, Exatamente. né? Você já sabe, né? Uhum. E fazer o luto. Eu acho que fazer o luto é importante. Você respeitar suas perdas, suas dores. Eu passei por um luto e eu sei exatamente o que é isso. E eu acho que você tem que respeitar os seus momentos de saudade, as suas dores. Vai fundo, mas no dia seguinte já está melhor. E é Experiência uma própria. fase, né? É uma fase que depois Sim, dela você sai melhor, é, elabora tudo, né? exatamente. A Mônica Reis também está perguntando, então, mas nesse caso de perda de memória, o indicado é procurar um neurologista ou procurar você? Como é que Bom, você tentaria? então, Mônica, se você quiser alguma coisa só relacionada com isso, você pode até ir num neurologista. Eu não digo exatamente para você me procurar, será um prazer, mas se você quiser uma avaliação, digamos, mais multidimensional dessa questão, embora seja uma queixa de memória, a gente sempre encontra outras, né, outras Uhum, questões. uhum. Você sabe, Otávio, eu sou famosa que minha consulta demora muito, né? A minha 2 horas, gente, ela é muito cuidadosa e quer saber todos os exames e então, conversa, né? É tem que ter, mas maravilhoso. é assim que a gente conhece o paciente, não é? E É. eu sou muito partidária e sigo e atuo dentro do movimento da slow medicine, que é essa prática desacelerada da medicina, Uhum, exatamente o tempo, escuta, decisões compartilhadas. Eu uhum, acredito uhum. que deva ser assim. O slow food, a mesma coisa. A cozinha também né, voltou a uma questão de comida de verdade. Fala um pouquinho de dieta, de nutrição para longevidade. Os famosos, que todo mundo já sabe, sair das dietas de moda, mas dá umas Sim, dicas aí de alimentos fundamentais. sim.
Enfim, de novo, a gente não tem uma receita exata, receita de bolo. Eu acho que o mais saudável é a dieta mediterrânea, que nós já falamos, porque é a dieta mais completa, que tem mais estudos mostrando, enfim, todas as questões. Por exemplo, em todo o Mediterrâneo, a expectativa de vida é maior do que no norte da Europa, que não adota essa dieta, né? Com Então, certeza. assim, grãos, são a grande questão, a coisa mais importante é evitar os alimentos processados. Quanto Com mais certeza. natural, E melhor. cruz. Crus, É, crus. Então, grãos, sementes, castanhas, verduras, legumes, frutas, cereais, todo esse azeite, né, que é o sim, básico da cozinha mediterrânea, tudo isso é sempre muito bom e muito bem-vindo. Evitar normalmente as gorduras todas, gorduras saturadas, etc. Mas é a melhor dieta que tem. sim. Tem um seguidor nosso que é um paciente muito querido, ele perguntou sobre etnia. Você vê alguma relação entre etnia e longevidade? Tem alguns estudos falando sobre as raças? Bom, a gente tem assim uma questão muito importante que é com a população negra. A Uhum, população negra, ela é mais acometida de doenças crônicas, mas infelizmente é pela desigualdade social, né? A desigualdade social é impressionante, é um imperativo, eu diria. A gente, assim, mesmo aqui em São Paulo, você muda de bairro, você muda de expectativa de vida. É incrível, verdade. Uhum. né? E a população negra, assim como a população negra está sendo muito atingida pelo coronavírus, né? Nos Estados Unidos, principalmente por causa de obesidade, não é isso? Diabetes e hipertensão. Mas sabe o que, que acontece muito lá também? A população negra não tem acesso aos serviços de saúde. Exatamente. Lá não tem um SUS, né? É. Lá não tem Uhum, um SUS. Então, isso também tem consequências muito sérias. Então, eu diria que essa diferença de etnia é muito ligada à desigualdade social, embora a gente tenha questões importantes, por exemplo, o Japão. O Japão tem uma expectativa de vida muito alta, né? altíssima. Uhum, Altíssima, ela tem um número de idosos enorme, né? A dieta, você vê, a dieta deles é bastante saudável. os- Mesmo no Japão, tem regiões onde a expectativa de vida ainda é maior, como, por exemplo, em Okinawa. uhum, Enfim, e tem várias, você sabe, aquelas blue zones que tem que em vários países ou uhum, regiões do mundo tem expectativa de vida uhum, também muito alta, né? Então, é claro. mais no sentido dos hábitos em si, das desigualdades, das questões realmente socioeconômicas, Uhum. tá? E você falando de Japão, quer dizer, a alimentação deles também, dos peixes de água profunda, riquíssimos nos ômegas, eu acho que faz E bastante ômega 3, diferença. sem É. dúvida, E sem a, dúvida. e a pele negra também, ela tem menos rugas. Então, vem interessante essa questão do envelhecimento, porque a melanina, ela acaba funcionando como uma proteção solar maior, então eles têm menos fotodano. É bem interessante essa questão. Tem uma outra Sim. pergunta aqui da Edi, a sua amiga. Ela Ah, pergunta se as doenças autoimunes estão relacionadas à genética ou são resultado de forma como cuidamos da nossa saúde física e mental. Você vê alguma correlação? tem sim uma base genética as doenças autoimunes, diabetes mellitus, lúpus, elas têm uma certa base assim, genética. E elas não têm muita relação com os hábitos e estilos de vida, não, não tem. Não tem, tá. O João de Santo André ele me escreveu, ele gostaria de saber medicamentos para longevidades longevidade ou especificamente. Você acredita nessa, por exemplo, medicina ortomolecular? Qual é a sua posição em relação a esse? Isso não é comprovado cientificamente. Uhum, Não há medicamento para longevidade. Longevidade é viver mais. Envelhecimento é um processo natural. Envelhecimento não se trata como doença. Você trata tá, as condições que uhum, podem fazer com que a pessoa adoeça e comprometa o seu processo de envelhecimento. uhum. Envelhecimento não se trata, tá?
Perfeito. Falando da qualidade de sono, que nós sabemos que é fundamental para a nossa imunidade, o que você acha da melatonina? Existem estudos comprovando ou não? Eu li alguma coisa com efeitos antioxidantes, ele só estimula o sono. O que você acha da melatonina? Então, aqui não é aprovado, né, pela Anvisa o uso aí da melatonina. Uhum. Tem estudos bastante contraditórios, né? Eu acho que hoje em dia também é uma área que se desenvolveu tanto com relação a sono, Uhum. os exames, a polissonografia, e avaliar É exatamente verdade. qual é a Uhum. causa dessa insônia, é uma dificuldade de conciliar o sono, é um despertar no meio da noite. Tem diferenças muito grandes, né, sobre Uhum. a Uhum. causa e como tratar, né? Uhum. Uma Uhum. questão que você diz do sono e da imunidade, o sono é muito importante para a nossa função cognitiva, porque é quando o cérebro repousa. Então, é quando a gente processa as informações, né? Então, Uhum. você vê como é difícil você avaliar uma memória, como você tem coisas para ver que podem comprometer a memória, inclusive a qualidade do sono, Eu tá? acredito muito nisso, na qualidade do sono. Você vai ter, obviamente, uma recuperação, vai melhorar a memória. Eu tenho vários relatos, e a polissonografia, quer dizer, a neurologista que trata disso, nossa amiga Estelinha Tavares, lá do Einstein, especialista em sono, eu sempre encaminho para ela. É incrível, antes e depois de pessoas que precisam de usar o CPAP, que é aquele CPAP, aquele aparelhinho para respirar, e modifica a vida. Eu acho que a insônia pode ser tratada mesmo sem Sim, modifica, mas precisa saber a causa, né? Para ter um tratamento adequado, tá? aquele exame polissonografia, se as pessoas não sabem, são eletrodos que colocam no couro cabeludo. Isso passa a noite com esses eletrodos para saber esses níveis todos, né, de qualidade do sono. Tem uma pergunta aqui da Iraci de São Paulo. Idade, desespero, indecisão de se tornar gorda e flácida. Tudo que ela come vira gordura. O que você sugere para ela neste momento? Bom, milagre não existe, né, Otávio? Milagre não existe, né? Então, assim, obviamente, pode estar consumindo mais calorias, né, do que Uhum, gastando, do jeito que se fala. Então, associar a atividade física para combater a flacidez, aumentar a massa muscular. Quando a uhum. gente envelhece, o metabolismo fica mais lento e Claro. a gente Tem que ingerir tende a ficar, não é? A gente tem que modificar a nossa ingesta de calorias também, mesmo. porque o metabolismo fica mais lento e a tendência de nós acumularmos gordura no corpo é muito maior. Com Por isso certeza. que precisa se conhecer mais o processo de envelhecimento e saber Uhum. como lidar, né, com É. essas alterações ao longo do tempo. E as pessoas têm alguns preconceitos de alimentação. Eu digo isso por causa própria. Eu sempre tive tendência a engordar. E depois que eu comecei a modificar o alimento certo, por exemplo, antes do exercício, então carboidratos de absorção mais lenta, mandioca, aipim, batata doce e Uhum. proteína. Porque o nosso perda de massa magra e ganhar massa magra depois dos 60 anos é muito difícil. Então, o aporte de proteínas, por exemplo, a minha dieta tem 250 gramas de proteína de manhã, no almoço e no jantar. E as pessoas acham que é muita comida. Então, você se alimenta bem, você mantém o peso e você ganha massa magra. É incrível como a gente É precisa isso, tirar esse preconceito, né? Emagrecer, comer pouco. Não. Ao contrário, você é tem que comer certo, mas uma quantidade para você saber o ganhar que massa. comer. Exatamente, tem que saber o que comer. E você sabe o que acontece, que eu vejo que é muito comum com os idosos? Chega à noite, toma um lanchinho, come sanduíche, toma um leitinho, vai comendo mais carboidrato, né? O que é É, errado é não comer a proteína também. claro. Uma outra pergunta muito engraçada, Matilde de São Vicente. Ela escreveu assim: como ter saúde sem tirar o gosto pela vida, carboidratos e açúcar? É exatamente isso que você está falando, porque É. e comer também até um certo limite, até uma certa hora. Qual é o limite assim que você acha do jantar? Então, normalmente, até umas 19 horas, eu acho que é bom, 19, no máximo 20, para dar tempo de ter um processo de digestão adequado e depois você Uhum. dormir. Também isso de comer muito perto da hora de dormir, você se sente mais Refluxo, pesado, atrapalha o sono, né? com É certeza. outra questão que também atrapalha o sono.
Uhum. Então, você não faz uma digestão boa, acorda ruim no meio da noite, não é bom isso. E a Uhum. absorção também vai sendo maior, porque você não está gastando nada, né? Claro, e a incidência de refluxo é muito maior se você Isso, jantar exatamente. às 8, 9, 10 horas. Mas é um hábito brasileiro de comer realmente mais tarde, É, né? Eu vejo os é. americanos, por exemplo, quando eu vou ao Lincoln Center em Nova York, eles jantam, pré-theater. Então você faz o É, jantar antes de entrar para a ópera, que é um hábito é, que a gente deveria cada vez mais. Fala um pouquinho a exatamente. respeito de fumo e de álcool na longevidade. São péssimos. Eu acho que para a saúde como um todo, Para a pele também. eu digo assim, para a pele também. O fumo compromete demais toda a circulação, o aparelho circulatório, oxigenação do sangue, das células, é extremamente nocivo. Então, e predispõe a uma série de doenças pulmonares, vários tipos de câncer. O fumo realmente é muito nocivo. E, como eu falei da outra vez, há benefícios de você, quando você cessa o fumo, mesmo que seja mais tarde. Tem benefícios de você fazer isso com 70, 75 anos. É. O álcool, vinho, por exemplo, com moderação, uma taça por dia, 2 taças, tudo bem, mas consumo Com excessivo de certeza. álcool, aí compromete todo, né, o organismo, também vai alterar a função cognitiva, a memória, o Uhum. cérebro, todo o metabolismo, enfim, né, também é Vira muito. gordura, açúcar vira gordura, então realmente. O álcool vira, né, acaba virando gordura. É isso. Uhum. Tem a Duda aqui perguntando se adianta tomar colágeno Verisol. Isso eu respondo. Sim, o Verisol é importante junto com o hidrolisado de colágeno. Mas isso é matéria-prima para você fazer colágeno. Então não tem milagre. Não adianta você tomar whey protein, o BCAA, e não fazer musculação. Aqui o colágeno também ele é um aporte de proteína, mas junto com os procedimentos. Seja os lasers, a radiofrequência, que aí você vai estimular realmente colágeno novo. Paulo Chicrala mandando um beijo. Saudade, Paula. Tem muitas perguntas aqui que depois a gente vai responder, porque a gente está quase acabando nosso horário para a gente não cair essa live. E a Marisa mandando beijos, Karina mandando beijos, todo nosso pessoal querido. Aqui está perguntando também a Cláudia se ela pode fazer pilates e não fazer musculação. Eu acho que tem que fazer as duas coisas. Eu faço as duas. Porque, assim, o Pilates, você fortalece muito o abdômen, como yoga. Todos os exercícios de Pilates acabam fortalecendo muito, muito. E isso vai prevenir a dor lombar. Eu acho que é incrível. E a musculação, pezinho sim ou funcional, com aquelas bandas elásticas. E aí aproveito para mandar um beijo aqui para minha professora Thelma e as meninas da Espiralha, onde eu faço Pilates. Doutora, você tem 1 minuto, por favor, para fazer as considerações finais, que nosso tempo acabou, Ah, infelizmente. 1 minuto. eu só quero lembrar uma música do Arnaldo Antunes, que é muito interessante. Quando ele fez 50 anos, ele fez uma música chamada Envelhecer. E ele diz assim que envelhecer é a coisa mais moderna que existe. Que ficar eternamente adolescente não há nada mais demodé. Que mais cedo ou mais tarde a gente percebe que o tempo sempre vai correr. É mais ou menos essa frase. Mas eu quero dizer o Maravilha. seguinte: envelhecer. Longevidade, acho que é um tema super atual, acho que é uma questão absolutamente contemporânea e a gente precisa lidar melhor com isso. A gente Uhum. precisa fluir com o tempo, não ir contra ele. Obrigado, Andréia. Muito obrigado. Nós vamos deixar aqui, estão pedindo para a gente deixar. Vou salvar. Beijo a todos. Deem Tchau. sugestões para novas lives. Obrigado, Andréia. Um beijo. Obrigada. Beijo, Otávio. Tchau.